E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo alusivo à marca que o canal alcançou de 666 inscritos. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a você que é inscrito do canal, que está assistindo esse vídeo. Meu muito obrigado de coração por acreditar, por uma razão ou outra, neste, não diria trabalho, mas neste hobby que eu estou gostando muito. Mas antes eu gostaria de fazer uma autocrítica, porque muitas vezes eu apenas leio o quadrinho, né? Geralmente o mangá, faço algumas anotações, ligo a câmera e relato para vocês, né? Faço uma resenha, um breve resumo, na verdade, da história, sempre buscando evitar os spoilers e deixo as minhas impressões, a minha opinião sobre aquilo, né? O que eu gostei, o que eu não gostei, ou seja, é algo muito pessoal. Mas eu sinto que falta alguma coisa a mais para enriquecer o conteúdo. Mas assim, eu não gostaria de cair naquela armadilha em que você busca contextualizar uma obra sem ter sido a pessoa que escreveu, que produziu, que de alguma forma participou da confecção daquilo que você acabou de ler, né? Porque muitas vezes o pessoal gosta de trazer, né, ou de criar um contexto que represente a sua visão de mundo, ou que demonstre a visão de mundo que essa pessoa tem, ou ainda para criticar a visão de mundo de outras pessoas. Não que esse tipo de conteúdo seja inválido, mas eu acredito que seria muita pretensão da minha parte, que não tenho uma bagagem considerável dentro do universo de quadrinhos, me propor a fazer algo deste tipo. Então eu decidi que aos poucos eu buscarei complementar os vídeos que eu faço de resenha, né? Buscando algumas informações a mais com relação ao autor daquela obra, ao ilustrador, algumas curiosidades da obra em si, mas sem esse aprofundamento interpretativo que force uma contextualização e eu julgo ser um tanto quanto desnecessária no meu ponto de vista. Bom, isto posto, eu não gostaria de usar o termo comemorar, né, mas para, de certa forma, demonstrar que este número é importante, afinal o canal tem crescido de forma significativa. Eu trouxe um quadrinho que eu li recentemente e que eu acredito que tenha tudo a ver com esse número, né, o 666, e é este ônibus aqui do Hellboy, que é o Hellboy e o BPDP 1952 a 1954. E para quem não sabe, o significado de BPDP é o Bureau, e desculpem o meu francês falho, de Pesquisa e Defesa Paranormal, que é uma organização não governamental, aliás, é uma organização governamental criada para proteger os Estados Unidos e os países aliados, né, de ameaças paranormais. Bom, a obra é do ilustríssimo Mike Mignola e ele é um autor e ilustrador muito conhecido. E se você talvez é, venha do mundo dos mangás, não tenha um conhecimento tão profundo assim com relação aos quadrinhos ocidentais, talvez você não o conheça, mas certamente conhece o trabalho dele. O nome do Mike Mignola, por exemplo, está nos créditos, né, de diversas obras como Tropa Alpha, Demolidor, X-Men, Hulk, Homem-Aranha, Justiceiro, Thor, Doutor Estranho, Hellraiser, Conan, Solomon Kane, entre muitas outras obras, mas principalmente ele é reconhecido como o criador de Hellboy. Eu descobri muitas coisas ao ler este primeiro ônibus aqui do Hellboy, porque eu conhecia o personagem pelos filmes, aqueles filmes mais antigos, né? Antigos não, mas aquela trilogia que não foi completa, né? O primeiro filme foi lançado em 2004, o segundo filme em 2008, se não estou enganado. E infelizmente o terceiro filme nunca veio. Então foi dos cinemas que eu tive o meu primeiro contato com este personagem aqui, com o universo de Hellboy. Então levem em consideração algumas baboseiras que eu fale aqui, porque o meu conhecimento com relação aos quadrinhos de Hellboy provém basicamente deste ônibus aqui. Eu acabei de fazer a leitura.
E o primeiro fato que me chamou a atenção e que está contido inclusive aqui na parte de introdução deste ônibus, nas palavras do próprio criador, Mike Mignola, é que a inspiração que ele teve para criar o personagem, o Hellboy, veio daqueles heróis com suas origens criadas durante a Segunda Guerra Mundial, como é o exemplo do Capitão América. Porém, ao mesmo tempo que ele buscava criar uma origem na Segunda Guerra Mundial, ele não gostaria de ambientar as histórias do Hellboy naquele período, porque envolveria toda uma pesquisa necessária, né, para a ambientação do personagem naquele cenário. Então o que ele fez? Ele cria o Hellboy, né, traz o Hellboy em cena durante a Segunda Guerra Mundial, mas todas as histórias, ou pelo menos as principais histórias, né, situando aqui a questão da origem do Hellboy, se passam depois da guerra. Então o Mike Mignola tem uma criatividade que eu achei fascinante, né? Porque ele coloca ao mesmo tempo junto o pessoal do Bigodinho, o Grigori Rasputin, que é um russo, né? E também o Arauto do Apocalipse, que é o Hellboy, juntos em um primeiro momento. E eu considero essa ideia muito boa. Então, caso você não saiba, e talvez eu já tenha discorrido muito sobre esse universo, sem ter dito para vocês ainda o que é o Hellboy é o Arauto do Apocalipse, que foi invocado então pelo pessoal do Bigodinho durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, esse pessoal, durante a invocação que eles estavam realizando, eles foram confrontados aí por um grupo dos aliados, né, mais especificamente os norte-americanos, e acabaram por resgatar aquele menino, né, o Hellboy, do pessoal do Bigodinho. Mas existe uma certa discussão entre esses próprios aliados, né, esse grupo, de qual deveria ser o destino do Hellboy. Afinal, é o Arauto, né, está preconizado que ele causará o apocalipse. Entretanto, entre esses aliados existem o professor Brottenhall, desculpe mais uma vez a pronúncia, que acredita no potencial do Hellboy como um ser que poderia trazer aí, fazer o bem às pessoas. Então ele se compromete a criar o Hellboy e a principalmente educar o Hellboy para que ele não se torne aquilo que ele foi destinado a se tornar, né? O Arauto do Apocalipse. E neste ônibus especificamente nós temos as histórias que tratam ou que demonstram o Hellboy iniciando como um agente da organização BPDP. Ou seja, ali já estava plantada a sementinha de que ele realizaria trabalhos, tarefas, né, voltados à proteção das pessoas contra situações que envolvam o paranormal. E se você é um iniciante como eu, mas neste caso você ainda não tenha lido nenhuma história, nenhum quadrinho de Hellboy, esse ônibus aqui pode ser uma porta de entrada excelente. Na verdade, ele não é uma leitura obrigatória para você conhecer a história do Hellboy. A Mitos lançou 4 volumes, né, 4 ônibus, melhor dizendo, em que tem toda a parte mais cânone, ou melhor dizendo, a história principal do Hellboy, né, que conta exatamente a saga dele, né, como o Arauto do Apocalipse. Obviamente eu não darei spoilers, apesar de que os spoilers estão inclusive nas capas desses ônibus, mas eu não falarei aqui. Então, lendo apenas entre aspas, né, esses 4 ônibus do Hellboy, você já sabe o suficiente para conhecer o personagem e tudo o que acontece com ele. Esse tudo também entre aspas, porque existem diversos outros ônibus, inclusive me parece que o Mignola criou muito mais histórias sobre o BPDP do que em relação ao Hellboy especificamente. Mas esses outros ônibus aqui, eles, apesar de não serem obrigatórios, mais uma vez eu reforço isso, eles te ajudam a compreender melhor, neste caso aqui do BPDP, do Hellboy do BPDP 1952 a 1954, entender melhor a construção do personagem. Então te dá uma base boa, né, para quando você chegar e fazer a leitura dos 4 ônibus principais, já entender um pouquinho melhor sobre o Hellboy. Mas repito mais uma vez, não é uma leitura obrigatória.
é uma expansão da história principal. Aliás, tem um vídeo muito bom que eu usei como base para organizar a leitura e a minha compra de ônibus do Hellboy. Foi criado pelo canal Pelas Barbas de Odin. Se vocês quiserem, podem assistir esse vídeo depois. O vídeo é um pouquinho longo, tem cerca de 50 minutos. O link estará na descrição aqui desse vídeo. Mas o vídeo é tão bom, tão informativo, que eu assisti ele 2 vezes. Então esse vídeo aí do Pelas Barbas de Odin me ajudou a organizar a minha leitura. E adentrando agora um pouquinho sobre as histórias que estão contidas aqui neste ônibus, logo de cara o Hellboy parte para a sua primeira missão como ainda não como um agente da BPDP, mas pela primeira vez ele tem a autorização do professor Bruttenhelm para participar de uma missão do BPDP. E essa missão ocorre justamente no Brasil. É uma história muito boa, muito gostosa de ser lida. Esse conto, digamos assim, ele ocupa 1/3 do ônibus, tá? E apesar da gente ter aqueles clichês de representação, né, do norte do Brasil como sendo uma parte da América Latina, língua espanhola, aqui mais especificamente dos países da América Central, e da utilização aí de alguns chimpanzés em cena, né? Poderiam ter sido trazidos da África? Poderiam. Mas eu acredito que tenha sido aí um erro de pesquisa. Mas, de qualquer forma, isso não interfere em nada na experiência de leitura. A história é ótima. E também nós encontramos aqui alguns flashbacks, né? Que remetem à origem do Hellboy. Não explica tudo o que acontece, obviamente, mas te dá uma noção de como foi a invocação do Hellboy. E o que eu achei sensacional é que no começo dessa história que se passa aqui no Brasil e no final dela, nós temos o que eu imagino será a introdução de um demônio ancestral. E novamente eu repito, eu não conheço as outras histórias de Hellboy, eu não li as outras histórias de Hellboy, mas me parece que esse demônio ancestral aqui, ele tem uma ligação com o professor Bruttenhelm, e que de alguma forma ele interferirá nos acontecimentos futuros relacionados ao Hellboy. Também existem algumas histórias mais curtas, mas que não deixam de ser muito boas, como é o caso da história do Carne Viva e Ossos Sangrentos. É algo que não acrescenta muito dentro do universo de Hellboy, mas novamente é uma história muito boa. E a história final, aqui lembrando, são divididas, né, em capítulos, essas histórias aqui dentro do ônibus do Hellboy e o BPDP. A história do espelho, cara, me deixou com muitas perguntas, né? Porque mostra ali uma personagem falando pro Hellboy: poxa, você não entendeu nada do que você viu? Sua vida poderia ter sido diferente. E a interpretação que eu tive daquela visão que ele teve em relação ao espelho é de que a pessoa, mesmo sendo boa, está rodeada de pessoas más, ela se tornará uma pessoa má. Pelo menos essa é a interpretação que eu tive deste conto. Então nós temos aqui o que você irá encontrar aqui em Hellboy. Tem muita ação, tem mistério, seres sobrenaturais, e nós acabamos conhecendo um pouquinho mais das crenças, né, de diversos países, já que o Hellboy viaja, né, para vários continentes durante essas histórias. E teve até um momento que eu confesso para vocês, eu fiquei com o pelo arrepiado aqui, porque como a história e como o ônibus é maior, obviamente eu não levo ele para o meu trabalho para fazer a leitura. Eu não levei ele para o meu trabalho fazer a leitura. Então eu levava os mangás, lia os mangás durante o dia, quando sobrava um tempinho no meu trabalho, e quando chegava em casa à noite, sozinho aqui dentro desse meu quarto barra escritório, eu fazia a leitura do Hellboy. Então sozinho, né, à noite. E o conto da bruxa, né, aquela bruxa que tem uma ligação com os romanos, que foi enforcada pelos romanos, eu confesso, na parte da floresta, é, deu um pouquinho de receio. E agora sim, dando um pouquinho da minha opinião, gostei da arte. Inclusive aqui as ilustrações não são do Mike Mignola, né?
São outras pessoas, outros artistas que fazem as ilustrações. Ele ficou mais focado no roteiro e na, entre aspas, fiscalização, nos momentos em que ele terceirizou a criação das histórias, obviamente. Os personagens são muito bem construídos e as histórias são sensacionais. Eu gostei muito de Hellboy. Inclusive, já estou me programando para comprar os outros ônibus que ainda me restam. Obviamente que todos com promoção, aproveitar a promoção que a Mitos está fazendo no site dela de 50% de desconto. Lembrando, não é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer Hellboy, mas é também uma leitura muito gostosa e que irá enriquecer o seu conhecimento sobre o Mignolaverse. Eu espero que este vídeo tenha servido de alguma coisa para você. Novamente, meu muito obrigado por ser inscrito aqui do canal, por estar apoiando o meu, entre aspas, trabalho, porque na verdade é um hobby que eu gosto muito de fazer. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o finalzinho desse vídeo, meu muito obrigado também. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.